Graças à paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estou aqui para mais um vídeo, mais uma devocional abençoada para a sua vida. E espero mais uma vez que a palavra do Senhor Jesus venha estar gerando resultados, não só nesse vídeo, mas em todos os vídeos. Amém? O livro que nós vamos ler vai ser o livro de Jó. E se encontra no livro de Jó, capítulo 2, versículo do 8 ao 10. Se quiser abrir a sua Bíblia para estar me acompanhando e ter um raciocínio bom também. Bom, vamos ler. Jó, sentado em cinzas, pegou um caco de telha para raspar as suas feridas. Então, a mulher dele disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó respondeu: mulher, tu falas como uma louca. Recebeste o bem do Senhor, mas o mal não queres receber? Forte essa palavra, né? E muitas das vezes nós nos comportamos como a mulher de Jó. Às vezes estamos recebendo tantas batalhas espirituais, tantas afrontas, tantas calúnias, e a gente começa a falar que o Senhor não é Deus, que o Senhor não está conosco. Começamos a questionar a Deus. Mas se nós olharmos para a história de Jó, Jó era um homem íntegro, reto e sacrificava antes mesmo de pecar. Aí nós olhamos para a vida de Jó e nos perguntamos por que Deus permitiu que Jó passasse por tudo aquilo. Mas para entendermos isso temos que voltar. Jó capítulo 1. O Senhor estava no seu trono, como sempre, e sempre estará lá. E aí Satanás se apresenta na reunião dos anjos. E aí ele vai lá, e aí Deus vira para ele e fala assim: Satanás, tem visto o meu servo Jó? Como que o Senhor está te vendo? Será que ele tem olhado para você, servo ou serva do Senhor, e tem falado para o inimigo: tem visto a minha serva como tem me adorado? Tem visto o meu servo como tem me obedecido e me servido de todo o coração? Tem sacrificado seus desejos carnais? E aí Deus fala isso para Satanás: tem visto meu servo Jó? E aí Satanás, astuto como sempre, vira para Deus e pergunta: mas também, Senhor, tu dá tudo para ele. Ele tem o carro do ano, o iPhone do ano, tem a casa do ano, tem a cozinha mobiliada, tem o quarto, tem o melhor armário, a televisão de 40 mil polegadas, o ar-condicionado, a cama boa, o tapete de púrpura, tem tudo do bom e do melhor, Senhor. Ele vai te adorar como? Claro que ele vai te adorar. Tu dá o melhor pra ele. E aí Deus vira para Satanás e fala assim: então vai lá e tira tudo para ele, para você ver que ele não me adora pelo que ele tem, mas ele me adora pelo que eu sou. Tem vezes que Deus vai nos provar assim. Tem vezes que Deus vai te provar e ele vai ver se você adora a Deus pelo que ele pode te dar. Se ele pode te dar um carro, se ele pode te dar uma casa, ou se você adora a Deus verdadeiramente pelo Deus verdadeiro que ele é, pelo Deus maravilhoso que ele é. Como você tem adorado e servido ao Senhor? Deixo essa pergunta aqui pra você. Então, meus irmãos, Satanás vai lá e faz uma arruaça na vida de Jó, tira filho, tira gado, tira ovelha, tira isso, tira aquilo. Satanás tira tudo de Jó. Ele tira tudo dele, tudo dele. E aí, Jó, ele tinha 500 judas de boi, 500 jumentas. Não era jumenta, porque o leite da jumenta, ele era mais forte. Ele tinha 3.000 camelos, que fornecia a Jó um meio de transporte, onde ele tinha muito meio de transporte. E ele tinha 7.000 ovelhas. Onde ele pegava as ovelhas e servia de tapetes para palácios. Então Jó, ele era um sheik. Jó, ele não era qualquer um. Na teologia, estudando, ele era um sheik. Ele tinha tudo do bom e do melhor. Ele tinha tudo que um rico queria ter. Mas aí Satanás tira tudo dele.
e prova. E aí, Jó? Tu vai adorar o teu Deus sem as tuas ovelhas, sem o teu tapete do palácio, sem os teus filhos? Você vai adorar a Deus, Jó? E aí a cultura rabínica vai nos dizer que a mulher de Jó só ficou para aumentar a tribulação dele. A mulher de Jó não ficou, meu marido, não. Satanás deixou a mulher de Jó para aumentar a tribulação dele. Porque ela vira para ele e fala assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele estava sem colágeno, ele estava com febre, ele estava mal de saúde. Como assim sem colágeno? Porque ele não tinha unhas. Jó não tinha mais unhas para se coçar. Foi por isso que ele pegou um caco de telha para se coçar, porque ele não tinha mais unha. Olha o nível de tribulação que ele está. E aí a mulher dele fala assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Se a gente pegar no original, ela fala Barak Elohim Yemut, que significa abençoa o teu Deus e morre, não amaldiçoa, como está escrito nas vossas Bíblias. Como assim, Sabrina? Ela falou abençoa, só que esse abençoa, ela falou com um tom de ironia. Como assim, Sabrina? Eu não estou entendendo. Quando a pessoa foi traduzir, ela colocou amaldiçoa. Só que o certo não é amaldiçoa, porque ela falou abençoa com um tom de ironia. Então, quando foi traduzido, a pessoa colocou logo amaldiçoa. Só que ela falou com um tom de ironia e abençoa teu Deus e morre. Se o teu Deus é tão bom, Jó, abençoa ele, Jó. Adora ele, Jó. Continua adorando ele, Jó. Já que ele tirou tudo de você, já que ele tirou filhos, já que ele tirou gado, já que ele tirou servos, já que ele tirou tudo que você tinha, Jó. Só que Jó vira pra ela e fala assim: mulher, tu fala como uma louca. Recebeste o bem do Senhor e o mal não queres receber? E eu pergunto pra você, como um bom servo e como uma boa serva, você só aceita receber o bem do Senhor? Você não aceita receber o mal dele? Quando Abacuque está chorando e lamentando pelo povo e perguntando a Deus por que Deus está punindo o povo, Deus vira para ele e fala assim: Abacuque, o justo viverá pela fé. Porque o justo não vive por aquilo que vê. O justo vive pelo aquilo que não vê. Ele não enxerga possibilidades, ele não enxerga nada, mas ele vive por aquele punhado de fé que ele tem. Ele vive não enxergando, mas ele vive por fé. Então o justo vive pela fé, não pelo que ele enxerga. Então, meus irmãos, como você tem se comportado na tribulação? Como você tem se comportado quando Deus vem e começa a te provar? Será que você fica desesperado como a mulher de Jó? Fica querendo amaldiçoar o teu Deus e morrer? Fala que ele não é o teu Deus, fala que ele não tem poder, fala que ele não tem autoridade, fala que ele não é nada. Mas lá em Jó, quando Jó começa a questionar a Deus pela aprovação, porque Jó ele também reclamou, ele também questionou a Deus por que ele estava passando por aquilo, não só a mulher dele. E aí ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele começa a falar: maldito o dia que eu nasci, maldito o dia que eu abri os meus olhos. E aí depois Deus se manifesta em um redemoinho. E aí ele arrebenta Jó. Se você for ler Jó 38, você vai ver todas as perguntas que Deus faz para Jó. Perguntas impossíveis de responder. Uma das perguntas em que Deus vira para Jó e fala assim: Jó, por acaso você sabe como os ossos de uma criança se formam no ventre de uma mãe? Jó, por acaso você sabe como eu divido as limitações dos mares? Você sabe como eu divido as águas, Jó? Você sabe como eu coloquei a limitação do mar para que ele não passasse dali para cá e dali para cá, Jó? Jó, por acaso você consegue soltar a corrente que prendem as três Marias, Jó? Jó, você não sabe de nada. Você não passa de um humano. Você não passa de um pó. Você não passa de um homem que está nessa terra porque eu permiti que nascesse.
E aí depois de todas aquelas perguntas, Jó se humilha. O Senhor fala assim: Senhor, verdadeiramente eu não sei de nada. E ele fala assim: Senhor, eu te conhecia por ouvir. Agora eu te conheço porque o Senhor se apresentou para mim. Será que nós conhecemos a Deus só por ouvir? Ou será que você tem uma intimidade com Deus? Será que Deus se apresenta para você como Deus se apresentou para Jó? Então, meus irmãos, vamos parar de reclamar pelas provações. O justo vive pela fé. Amém? Vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, glorioso Deus, Senhor, eu quero clamar e pedir pela vida dessa pessoa que está assistindo. Senhor, qualquer provação, tribulação que ela esteja passando, Senhor, mostra para ela que o Senhor continua sendo Deus, ainda que ela esteja passando por momentos difíceis. E que nessa tribulação o Senhor está nesse barco, meu Pai. Mostra para ela que o Senhor continua sendo Deus, ainda que esteja tudo difícil, ainda que esteja tudo desmoronando, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, que a palavra do Senhor venha ter sido abençoada na sua vida e venha estar gerando resultado. Até a próxima devocional.